Marcos 15, do versículo 33 até o 39, vai dizer o seguinte para a gente. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, disseram, ele está clamando por Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Espere, disse ele, vamos ver se Elias vem tirá-lo daí. Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. A cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. Quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou, este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Nós estamos na Páscoa, nós estamos numa data festiva, numa data comemorativa, uma data que inclusive muitos trocaram por ovos de Páscoa e outras coisas. A Páscoa é a celebração da morte do Cordeiro. Desde a saída do Egito, havia uma necessidade de que um cordeiro fosse morto para a salvação daqueles que escolheram confiar no sangue do cordeiro. E o povo sai do Egito celebrando a Páscoa dessa forma, e hoje a Páscoa também nos lembra Jesus Cristo, que é o Cordeiro perfeito que foi morto por causa dos nossos pecados. Hoje o dia foi de reflexão, hoje foi um dia em que precisávamos nos lembrar do tamanho do perdão alcançado em Cristo Jesus. A cruz ela foi dolorida, as chicotadas foram doloridas, a coroa de espinho, os pregos nas mãos, mas especialmente a rejeição. Jesus Cristo veio por causa de rejeição, porque Deus foi rejeitado pelos homens. Quando Adão come do fruto, quando Eva prova do fruto, eles acreditam na serpente que diz, vocês serão como Deus. E Eva, ela olha para a fruta e o texto vai dizer que ela achou a árvore desejável para dar entendimento. Ela quis ser como Deus, porque essa foi a promessa da serpente. Ela quis ser independente de Deus e então ela rejeita Deus para crer na serpente. Jesus veio para que essa rejeição fosse lançada fora, para que eu e você tivéssemos acesso a Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito, e que nós pudéssemos desfrutar de sua presença para sempre, desfrutar das suas bênçãos, desfrutar da sua companhia, desfrutar do seu amor, desfrutar de tudo aquilo que Ele é e pode fazer. A rejeição, ela custou caro, mas esse preço não foi lançado em nós. Muitos pensam que o tempo que nós estamos vivendo de pandemia, o que vivemos em janeiro, fevereiro, das enchentes, ou então outras calamidades, são a punição de Deus. Na verdade, a punição dos pecados foram lançados na cruz. Todos os pecados de todo o mundo, em todo o tempo, de todos aqueles que creem e confiam no sangue de Cristo, foi lançado sobre ele na cruz. Essa realidade me mostra que eu não tinha a menor condição de pagar. Eu mal aguento uma gripe. Eu mal aguento uma dor de joelho. Eu mal aguento os dias em que minhas finanças não estão bem. Eu não aguento o dia em que eu e minha esposa, por algum motivo, nós brigamos, ou que os meus filhos rejeitam a minha autoridade, ou que eu sou contrariado por alguém e eu não sei lidar com frustrações. Eu sou falho, eu sou humano num nível que
no nível máximo, né? Eu não suportaria a cruz. Eu nunca conseguiria pagar em dor o preço dos meus pecados. Eu nunca conseguiria pagar em dor aquilo que custou a rejeição. E Jesus, ele fez isso por mim e não só por mim. A cruz, ela foi dolorida para que você tivesse vida. A morte de Cristo é a única morte que vira uma grande festa, porque ela significa libertação. A morte de Cristo significa que o preço foi pago, mas não foi por mim nem por você. Significa que nós não somos réus mais. Jesus, ele na cruz, ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Ele se vira para o Pai e pergunta: por quê? Por quê? Por que o Senhor volta as costas para mim? Por que todo esse pecado tem que ser carregado aqui na cruz? Entenda, Jesus, ele cumpriu o plano, ele fez isso desde o começo, mas nada podia ser mais dolorido que aquele momento. O Getsemane nos mostra que seria dolorido. Jesus sabia, mas ele ainda não havia sentido. Mas na cruz ele sentiu a dor. Na cruz nós temos a morte da vitória. Na cruz nós temos a morte da felicidade. Na cruz nós temos a morte da união. Na cruz nós temos a morte que traz vida. E só na cruz e em nenhum outro lugar você vai conseguir isso. A minha morte não pagaria os meus pecados. A morte daqueles que me odeiam não trariam paz ao meu coração. Somente a morte de Cristo. O que você fez com esse dia? Talvez, se você é daqueles que estão nos grupos que podem trabalhar, você foi trabalhar, ou então você desfrutou de um dia de folga. Se você está em casa, você tenha desfrutado de algum jeito que eu não sei. Mas a reflexão necessária hoje é a reflexão do soldado romano, como nós lemos. Quando ele vê tudo acontecendo, ele diz: realmente ele era filho de Deus. Ninguém passaria por isso. Ninguém viveria essa situação sem que fosse o Filho de Deus, sem que houvesse poder, sem que tivesse condições de enfrentar aquela dor. Entenda, não é porque ele era poderoso, não é porque ele tinha capacidade de realizar milagres que ele tinha capacidade de enfrentar a cruz, mas ele tinha amor. E o amor o capacitou a enfrentar a cruz. Ele tinha amor por pessoas que não eram amáveis e que não são amáveis, pessoas que o rejeitaram. E o seu amor levou até as últimas consequências. Nessa Páscoa, eu queria que você refletisse: quem tem sido Jesus para você? Qual tem sido o valor de gratidão dado pelo preço que foi pago por ele? Como que você tem encarado a cruz? Ela significa salvação, ela significa um pingentinho de ouro bonitinho que você pendura, ou então uma cruz no brinco, ou uma tatuagem que você faz no braço. Quem é Jesus e qual é o preço da cruz? O que ela significa para você? Como que você olha para a cruz e entende: Jesus, você deu a vida por mim, então eu vou dar a minha vida para você. Eu quero te desafiar a conhecer Jesus profundamente. A vida daquele soldado, quando ele encontra Jesus, sem sombra de dúvida, é transformada e ele diz: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Um soldado romano que não cresceu ouvindo sobre o Messias, que não estava acostumado com a Escritura Sagrada, ele chega à conclusão de que Jesus é o Filho de Deus. Eu não sei o que tem te levado a rejeitar Jesus de alguma forma. E entenda, não é só dizer que crê. Precisa ser mais do que isso. Precisa ir muito além disso. É vida por vida, a vida que você recebeu dele. É vida suficiente para a eternidade. Você, então, responde com
com vida e com entrega. Eu quero te desejar uma excelente Páscoa e que o verdadeiro sentido dela seja desperto no seu coração. Que a morte não seja tristeza, mas seja a celebração da vida e a vida eterna. Quando você, então, confiar em Jesus de todo o seu coração, como único e suficiente Salvador. Que Deus te abençoe. Abraço.